Olá pessoal, boa tarde, né? Hoje quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. Estamos iniciando nesse exato momento mais uma videoaula diretamente da plataforma iônica da FTD. A você que começou a nos assistir agora, seja muito bem-vindo e aproveite. Pois bem, de acordo com o nosso cronograma de aulas, nós temos hoje aula de matemática, de português, educação física e inglês. A aula de português, nós vamos encerrar hoje mais atividades da disciplina de português do módulo 4, o último módulo deste ano. Em educação física, ao invés de estudar educação física hoje, nós vamos dar continuidade em ciências, tá? Vamos dar continuidade em ciências. E a de língua inglesa, nós vai mandar para vocês a aula de inglês, é a professora Benilda, responsável pela disciplina. Provavelmente ela já estará disponibilizando na plataforma também a aula dela, certo? Eu peço a vocês que, para nós demos início à nossa aula, vocês abram o módulo 4 na página 90. Na página 90 consta apenas a questão 11, a 11ª questão do mais atividades de língua portuguesa, ou seja, a última questão da disciplina, tá? Pegue aí o seu módulo 4 e eu vou pegar o meu. Vamos lá. Aí na questão 11, ou seja, a última questão do mais atividade de língua portuguesa desse módulo 4, pede o seguinte: leia a seguir uma receita culinária que ensina como fazer um doce chamado melindre. Melindres. Em um arratel de açúcar se deitam 20 ovos, porém só três claras. E depois de bem batidos, ajunta-se-lhe canela a um arratel de farinha de trigo. Continua a operação do bate-bate para findar ela, irem dentro de latas e cozer ao forno. Aí nós temos duas questões orais, a letra A e a letra B. Primeiro a gente tem que lembrar que arratel, né, era a unidade de medida. Hoje nas receitas usa-se muito xícara, né? Xícara disso, colher daquilo. Só que aqui era um arratel. Era algum instrumento utilizado para medir a quantidade de ingredientes, certo? Vamos lá, a letra A, que é a questão oral. Você teve alguma dificuldade para compreender esse texto? Você que está aí do outro lado, ao ler esse texto, teve alguma dificuldade para compreender, para entender esse texto? Sim ou não? Você vai responder, tá como oral, mas você vai responder escrita. Você vai colocar se sim ou se não. E depois, ao invés de comentar com os colegas, já que nós não estamos com os colegas, né, unidos, vocês vão dizer sim, porque entenderam, o que entenderam ou porque não entenderam. Se sim, vocês vão dizer porque o que entendeu, né? Se colocar assim, vocês compreenderam o texto? Sim, eu entendi isso, isso e isso. Se vocês colocarem não, vocês vão dizer porque vocês não entenderam, tá certo? Na letra B, pede o seguinte: observe as imagens a seguir que representam dois ingredientes dessa receita. Tem os dois ingredientes. Escreva na primeira linha como o nome de cada um desses ingredientes foi escrito na receita acima. E na segunda, como eles são escritos atualmente. Nessa atividade, nós estamos nos referindo ao último assunto, tá? A forma de variação linguística histórica, a forma como as palavras eram escritas e a forma como elas são escritas atualmente. E assim vocês vão fazer na letra B.
Na letra C, identifique na receita outras 3 palavras que eram escritas de maneira diferente no passado e sublinhe. Na receita, tem 5 palavras e eram escritas de forma diferente. 2 vocês vão colocar ao nome dos ingredientes. E as outras 3 vocês vão sublinhar no texto, tá? Quando vocês for sublinhar o texto, não precisa vocês sublinharem novamente o nome desses 2 ingredientes. Apenas as outras 3 palavras restantes. Letra D. Como as palavras que você sublinhou no texto são escritas atualmente? Na letra D, você vai escrever a forma de escrita atual apenas das 3 palavras que você sublinhou. As outras 2, que correspondem ao nome dos ingredientes, você já as escreveu na questão B, certo? Não será preciso reescrever novamente. Vai reescrever apenas, como se escreve atualmente, as 3 palavras que foram sublinhadas no texto, certo? Pois bem, por hoje, em língua portuguesa, essa é a nossa atividade. Desejo a você uma boa aprendizagem, certo? E qualquer dúvida, não se preocupem. A partir das 13 horas, peço a vocês que fiquem atentos a esse horário. A partir das 13 horas, ou seja, 1h da tarde, eu já estarei disponível no WhatsApp. E é das 15 às 16, ou seja, das 3 às 4 horas da tarde, nós temos o nosso encontro diário pelo Google Meet, que eu espero por vocês. Agora, como eu falei para vocês, nós não teremos atividade de educação física hoje, vamos para a disciplina de ciências. Vamos lá. E hoje em ciências, nós estudamos já na terça-feira, né? Ontem, nós estudamos a pressão atmosférica e hoje a gente vai estudar a temperatura do ar atmosférico, a partir da página 215. Para iniciar o nosso assunto, nós temos aí uma tirinha. Vamos lá. Temperatura do ar atmosférico. Leia a tirinha abaixo. Na primeira tirinha, o personagem vem tentando tomar um sorvete. Está uma ventania. Na segunda tirinha, o personagem provavelmente está querendo tomar café. Está um sol quente. Na terceira tirinha, é quando ele fala: detesto quando a temperatura fica indefinida. Letra A. O que aconteceu com a temperatura do ambiente ao longo da história? O primeiro, né? Oral. Segundo, de acordo com a tirinha, a temperatura do ambiente pode interferir na vida das pessoas? Justifique. Terceiro, em sua opinião, por que os personagens parecem aborrecidos no último quadrinho? Essas 3 questões orais, vocês não precisarão responder, nem oral e nem escrita, para mim na hora do encontro diário. Mas é importante que vocês reflitam para obter uma resposta, o que facilitará a compreensão do assunto daqui por diante e contribuirá para que vocês tenham eficiência na resolução da atividade a seguir. Vamos lá. A luz solar aquece a superfície terrestre e o ar próximo a ela, aumentando a temperatura dele. Essa temperatura pode variar durante o dia ou de um local para o outro, e é medida com o uso do termômetro. Apesar dessa variação, a temperatura na Terra se mantém relativamente constante e adequada à vida. Isso é possível, em parte, graças à presença da atmosfera terrestre. Aqui abaixo nós temos uma imagem de um termômetro apresentando a temperatura. Vamos agora à página 216. A atmosfera terrestre ajuda a manter a temperatura da Terra por meio do efeito estufa natural. Nesse fenômeno, alguns gases que compõem a atmosfera retêm parte do calor proveniente do Sol, evitando que ele seja perdido para o espaço. Observe a seguir. Aí nós temos o passo a passo como isso acontece. No 1, parte dos raios solares provenientes do Sol
não consegue atravessar a atmosfera da Terra e é desviada de volta ao espaço. Os raios solares que conseguem atravessar a atmosfera atingem a superfície terrestre, aquecendo essa superfície e o ar próximo a ela. O calor que não é absorvido pela superfície terrestre retorna para as camadas mais elevadas da atmosfera. Parte desse calor atravessa essa camada de ar e retorna ao espaço. A outra parte desse calor não consegue atravessar a atmosfera terrestre e é retida no planeta, principalmente pelos gases do efeito estufa, como o metano e o gás carbônico. Como consequência, a Terra se mantém aquecida e com temperaturas adequadas à existência de vida, no chamado efeito estufa natural, como tem aí nessa representação. A temperatura do ar pode sofrer influências de diferentes fatores, como a altitude do local, a umidade do ar, a presença de plantas, a ocorrência de ventos e a presença de nuvens no céu. Além disso, a quantidade de determinados gases na atmosfera, como os relacionados ao efeito estufa, interfere na temperatura da Terra. Algumas atividades humanas envolvem a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, liberando grande quantidade de poluentes, como os gases de efeito estufa. O aumento na quantidade desses gases intensifica o efeito estufa natural da Terra, resultando em um aumento da temperatura média terrestre, o chamado aquecimento global. Veja o esquema abaixo, né? Aqui nós temos um esquema como isso acontece. A maior quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra, na letra A, faz que mais calor fique retido próximo à superfície terrestre, letra B, provocando um aumento de temperatura média do ar. Como consequência, reduz a quantidade de calor que é perdida para o espaço. A Agência Espacial Americana, a NASA, analisa a variação da temperatura média da superfície terrestre desde 1880. Ao longo desses anos, ficou comprovado que a temperatura da Terra está aumentando. E esse aumento foi observado principalmente nos últimos 35 anos. No ano de 2016, a temperatura média terrestre estava em 1 grau Celsius, elevada do que a metade do século XX. Uma das consequências mais evidentes do aumento da temperatura média terrestre é o derretimento das geleiras nas regiões polares. Na página 218, nós temos dizendo assim: observe as imagens abaixo e você pode dizer a respeito da cobertura de gelo na região do Círculo Polar Ártico. Nós temos aí, você vai observar, é oral essa questão. Efeito estufa em Vênus. O planeta Vênus apresenta algumas semelhanças com a Terra. Por exemplo, o tamanho. Entretanto, a temperatura média da superfície de Vênus é aproximadamente 500 graus Celsius, enquanto a da Terra é aproximadamente 14 graus Celsius. A atmosfera de Vênus, assim como a da Terra, é composta de gases, porém, sua composição é diferente. Vênus apresenta uma atmosfera mais fina do que a terrestre e é composta principalmente por gás carbônico. Essa composição da atmosfera de Vênus faz que o efeito estufa nesse planeta seja mais intenso do que na Terra. Assim, mais calor fica retido próximo à superfície de Vênus, tornando a temperatura de sua superfície muito mais elevada do que a da Terra. Aí nós temos a imagem do planeta Vênus no espaço. Vamos às atividades. As atividades, vocês vão responder, estão da página 219 até a página 220, composta apenas por 2 questões, certo? Desejo a vocês boa aprendizagem, espero que vocês tenham compreendido o assunto. No mais, como eu já falei há pouco, estarei disponível a partir das 13 horas, ou seja, 1 da tarde pelo WhatsApp, e das 15 às 16 horas pelo Google Meet. Um forte abraço, boa aprendizagem a todos e até mais. Tchau, tchau.